Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de comunicação empresarial, a última dessa sequência. Se você perdeu alguma aula de comunicação empresarial, eu vou deixar aqui nesse cardzinho aqui em cima e você tem acesso aí à última aula. Então, vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje, que nós falaremos sobre a ética na comunicação. Vou estar compartilhando aqui nosso material de aula. Perfeito, já estou aqui no cantinho. E nós vamos falar de comunicação na negociação e a conduta ética. Então, a conduta ética ela é essencial, é muito importante na área administrativa, logística e todas as áreas de gestão, no que diz respeito na hora de se comunicar. O problema da conduta ética é comum em muitas profissões. Então, você vê que a postura das pessoas, né, serem éticas, ela realmente é algo necessário profissionalmente, principalmente no âmbito corporativo, principalmente na área da medicina, engenheiros, administradores, compradores da área logística, por exemplo, que lida muito com o fornecedor, assume uma dimensão mais relevante. A abordagem mais profunda do assunto leva invariavelmente ao estudo do comportamento humano no seu ambiente de trabalho. Então, você estudar o comportamento humano das pessoas e como elas se comportam, e muitas vezes você vê que o comportamento dela não condiz com o que é ético. Então, muitos dos incidentes questionáveis nos negócios em termos éticos que acabam por descontrolar as situações são os casos em que se argumentam que os fins justificam os meios. Então, existe muito isso no meio empresarial. Ah, eu fiz isso, mas eu fiz porque se eu não fizesse isso, ia acontecer aquilo. Então, aquela velha desculpa de os fins vão justificar os meios. Então, eu utilizei meios para justificar o fim, para justificar o resultado que eu quero atingir. E isso aí não é legal, certo? Então, seguindo aqui, o assunto ele deve ser resolvido estabelecendo regras de conduta devidamente escritas, divulgadas, conhecidas, praticadas por todos os envolvidos, procurando fixar limites claros entre o legal e o moral. Então, vamos fazer uma analogia sobre essa questão. O que seria limites claros legais e os limites claros morais? Então, o nosso comportamento, nós desde crianças, desde pequenos nós somos ensinados, temos um tipo de criação e nós sabemos o que é certo e o que é errado dentro do legal e do moral. O que seria o legal? Tudo aquilo que é dentro da lei. Então, ou seja, desde pequeno a gente aprende que a gente não pode pegar nada que é nosso, porque isso seria roubo, furto. E se você faz isso, você está indo contra a lei da sociedade. Então, é um limite legal. E existe o limite moral. Por exemplo, desde criança, você não pode xingar palavrão perto de um adulto. Você aprende isso. Então, você criança, você aprendendo isso, você está sabendo que existe um limite moral. Eu não vou, de repente, ser preso porque eu xinguei. Eu xinguei um senhor de idade. Mas isso é um limite extrapolado dentro da questão moral. Então, existe o limite dentro da moralidade e dentro da legalidade. Então, existem leis que vão dizer o que você pode fazer ou não, que é certo ou errado, e existem limites dentro da moralidade que você julga o que é certo ou errado. Só que cada pessoa tem uma concepção diferente. Às vezes, o que é errado para mim, para você não faz a menor diferença. Então, a empresa ela sempre vai ter o quê? Normas, condutas. Ela vai falar o que pode e o que não pode. Se você faz algo que você acha que é normal para você, mas para a empresa está errado, você está sendo antiético, por exemplo. Logo, o que seria ética? Nós já vamos descrever e definir o que seria ética. Então, assim, os aspectos legais e morais são extremamente importantes, o que faz as empresas lançarem mão de um código de conduta ética. Então, a maioria das empresas, pelo menos de médio a grande porte, que já tem uma estrutura melhor, elas estabelecem um código de conduta ética para poder definir o que é dentro da legalidade, da moralidade, o que é permitido e o que não é permitido dentro da empresa.
para poder ter um melhor convívio harmônico entre as pessoas, no comportamento, para que as pessoas consigam se comunicar melhor. Ok? Então, se um setor de compras, por exemplo, o problema aflora com maior intensidade devido aos altos valores envolvidos, relacionados com critérios muitas vezes subjetivos da decisão. Saber até onde uma decisão de comprar seguiu rigorosamente um critério técnico, onde prevaleçam os interesses da empresa, ou se a barreira ética foi quebrada, prevalecendo aí o interesse de outros. É exatamente difícil. Então, deixa eu traduzir o que diz esse texto aqui. Isso acontece muito na área logística do pessoal que lida com compras. As pessoas vão ter que fazer cotação. Eu vou cotar, por exemplo, um serviço com a empresa A, B e C. De repente, o melhor serviço dentro dos critérios técnicos é o serviço B, que seria mais viável para a empresa em termos de custo-benefício. Só que sabe o que acontece? Às vezes você não sabe, mas o cara que está ali na compra, ele é amigo do empresário da empresa A. E às vezes o critério técnico dele não é o melhor para a sua empresa. Às vezes ele está cobrando até mais caro. Quem sabe, às vezes, o cara da empresa A, para poder o cara fechar a compra nele, dar preferência para ele, manda agrados para esse funcionário, deposita dinheiro na conta desse funcionário. Então, aí você vai começar a entender o que seria ser antiético. Então, esse colaborador estaria sendo antiético, porque ele está visando os próprios interesses em aceitar ou indicar a empresa A ao invés da empresa B, que seria a melhor opção para a empresa. Mas, gente, isso quase não acontece, né? Vamos deixar claro, isso não acontece em lugar nenhum por aí, né? Só que não, infelizmente. Existem muitas pessoas, muitos colaboradores que, infelizmente, são subornados nesse sentido. E ele estaria quebrando uma barreira ética com a própria empresa. Então, por isso, a empresa ela tem que lançar mão de um código de ética para poder definir alguns limites, dar clareza, transparência nesses tipos de operações, porque isso acontece muito por aí. E na área pública, então, nem se fala, onde se superfaturam contratos e tudo mais. Eu falo muito sobre isso na minha aula de rotina de compras. Na parte de licitação, vou deixar um card aqui dessa aula que eu tenho gravada também. Vocês vão estar vendo sobre isso, muito interessante. E o importante é que esse código de ética ele seja válido tanto para uma área de vendas como para a área de compras, por exemplo. Não é ético uma empresa se comportar de uma forma quando compra e outra quando vende. Então, o que é isso? Quando eu compro, eu quero desconto, mas para vender eu não dou desconto de jeito nenhum, por exemplo. Então, um comportamento totalmente controverso. Se eu tenho flexibilidade, se eu quero flexibilidade, eu também tenho que dar flexibilidade aos meus clientes. Faz parte dos valores da empresa. Perfeito? Então, como eu disse, o cara que trabalha na área de compras, na logística, às vezes ele recebe presentes, lembranças, brindes, como agendas, canetas, malas. E isso é normal, isso acontece em muitos lugares. Os fornecedores gostam de agradar as empresas ao qual mantém parcerias. Mas tem que ter um limite financeiro para isso, por exemplo. Então, vou mandar uma agenda para toda a equipe lá que faz do setor de compras, que está sempre fechando o nosso contrato. Isso aí é normal. Mas você dar presentes caros, por exemplo, estou mandando um relógio da Invicta para todo mundo. Espera aí, tem alguma coisa errada nisso aí. Ok? Então, isso seria parte dessa comunicação empresarial externa, estaria atingindo um nível antiético nessa conduta, certo? Então, as empresas deliberadamente oferecem comissão, devem ser excluídas entre as licitantes, essas comissões devem ser incluídas na proposta como forma de desconto, e as outras empresas como ficam. Então, algumas questões que, mas se não é certo fazer isso, então como ficam as outras empresas que precisam captar clientes? Às vezes é muita estratégia da empresa que está vendendo de conceder brindes, conceder agrados para poder o cliente continuar estendendo esse relacionamento. Só que a empresa que está aceitando, ela deveria impor um limite para isso. Não que seja totalmente errado receber um brinde qualquer, uma caneta, uma agenda, isso aí é normal. Chega a época de Natal, uma garrafa de vinho,
Então, isso aí é normal. Só que quando ultrapassa isso, valores muito exorbitantes desses prêmios, desses bônus, aí realmente fica complicado. Toda essa questão fica ainda mais grave quando entra a figura do suborno. A intuição premeditada é a essência do suborno. Quanto ao suborno, uma vez consumado o fato, já entra na alçada da justiça. Então, o suborno, por exemplo, quando descoberto, isso pode causar até justa causa de funcionários. Pode causar até prisão dessas pessoas, porque vai contra a lei. Eu, por exemplo, eu como um comprador, eu dou preferência para a empresa A do que para a empresa B, que seria a melhor opção para mim, para a empresa, porque a empresa A deposita na minha conta todo mês uma quantia X. Então, isso seria muito errado da minha parte e de qualquer colaborador que faça isso. E aí, ou seja, essa comunicação ela está sendo altamente prejudicada, porque vamos supor que num momento qualquer esse colaborador ele fala que não quer fazer mais isso. Já era, ele está na mão daquela empresa, daquela pessoa que está fazendo o suborno. Então, uma vez que você aceita essa aliciação, a comunicação da empresa e a imagem dela tende a ser manchada, denigrida por causa disso, certo? Então, sobre conduta ética, uma empresa em determinada região do país, de médio porte, adotava o seguinte critério: todos os presentes recebidos pelo pessoal de compras, independente do valor, eram listados e catalogados. Na confraternização de fim de ano, que antecedia o Natal, todos os presentes e brindes eram sorteados entre os participantes da confraternização. Então, isso aqui é um case para vocês entenderem que algumas empresas tratam dessa forma, elas aceitam receber, mas elas não deixam que o funcionário receba diretamente. Ela guarda aquilo ali, quando chega no fim de ano, ela faz um bingo, um sorteio, e para poder englobar toda a empresa como um todo, para poder o colaborador que não, por exemplo, não trabalha na área de compras, ele não se sinta diminuído em relação ao cara de compras, porque de repente o cara de compra está recebendo esse brinde porque só tem o trabalho de comprar, mas quem rala todo dia na parte operacional para poder fazer a entrega é o colaborador que não recebe brinde algum. Então, às vezes, isso até deixa com que a empresa ela comece a criar problemas de relacionamento interno. Então, também é um problema. Então, isso aqui é uma maneira de tratar essa questão como justa e igual para todos. Certo? Então, quando, por exemplo, você faz isso, você está desencorajando o recebimento de presentes de fornecedores, mesmo material promocional de baixo valor e entretenimento patrocinado por eles. Então, isso aí é interessante. Se o departamento de vendas oferece brindes, considerando-os uma parte valiosa de sua estratégia, procure compreender o porquê e como de tal prática. Defina, então, um valor monetário adequado tanto para ser oferecido por vendas como para ser recebido por compras, sob a forma de presentes ou brindes, proibindo para todos os empregados presentes cujo valor seja mais alto que o valor estipulado. Então, às vezes a empresa vai estabelecer um teto. A partir desse valor pode receber, a partir do outro valor não pode receber. Informar seus funcionários, principalmente o pessoal de compras e de departamentos sujeitos à influência de agrado, o impacto dos materiais promocionais de valor mais elevados e o sentimento de obrigação que ele acaba criando. É o que eu falei. Uma vez que você aceita, você fica na mão. Então, por que atrasou? Por que isso? Por que aquilo? Se eu pego e te pago por isso, por exemplo, a pessoa que recebe suborno. Então, na verdade, esse colaborador ele deixa de ser colaborador da empresa para poder trabalhar para o fornecedor, por exemplo. Okay? Pagamento bilateral para almoços de negócio, então também é interessante. Às vezes é aquela empresa que vem te fazer uma visita, vamos sair para almoçar, eu vou pagar o almoço. Aí quando você vai lá, visita, ele também te paga o almoço? Não, cada um, a empresa paga um dia. Então isso é interessante que ocorra para poder não ter esse problema antiético. Outro aspecto concernente à ética em compras é o manuseio de informações com o repasse dos critérios de julgamento e dos dados contidos em propostas já entregues a um outro fornecedor. Então, quando você manuseia informações que o teu próprio fornecedor te passa,
você tem que manter um certo sigilo quando há uma parceria, certo? Então, quando escolha bem, por exemplo, quem são as suas parcerias e nessa comunicação, às vezes aquele teu parceiro, ele pode trabalhar também com o teu concorrente. E imagina se, por exemplo, aquele concorrente suborna essa empresa para poder coletar informações da sua. Então, você tem que ter um certo cuidado, uma cautela sobre o que você passa nessa comunicação externa com o seu parceiro de negócio. Para se evitar essas situações, o código de ética entra em cena, trazendo todas as regras para que todos os colaboradores sigam, resultando em uma conduta homogênea em relação ao tratamento dado aos clientes quanto da venda, dos fornecedores quanto da compra. Então, aquilo que é comunicação interna, como a gente já falou, independente se eu tenho uma parceria, um fornecedor A, B ou X, eu tenho que medir aquilo que eu comunico com essa empresa, porque se eu comunicar além do que eu deveria, eu deixo de estar dentro da conduta ética dessa empresa. Então, é muito importante também essa questão, os e-mails que você manda, ter cuidado. Eu falei sobre isso na aula passada, sobre o cuidado que se deve ter em não usar o e-mail corporativo para fins pessoais, porque você pode acabar um dia mandando algum assunto da empresa e copiando alguém na lista de contatos que não tem nada a ver com a empresa. E essa pessoa acabar vendo informações confidenciais que não deveria. Então, muito cuidado com isso. Consequências de uma conduta antiética na negociação. Então, muitas vezes, o negociador, na hora de se comunicar ali, ele acaba sendo antiético. E quais são as consequências disso? Quando você é antiético, muitas vezes você vai ter que resolver um problema de confiança. Ou seja, precisa concluir quais são as reais intenções e preferências da outra parte, mesmo sabendo que outros tendem a ampliar e supervalorizar ou justificar as suas preferências. Então, uma vez que você é antiético e a outra parte percebe, se ela é uma parte séria, você mancha isso. Você começa a tratar um problema de confiança. É igual quando você passa uma informação que não deveria ao seu cliente. Então, o teu cliente, ele deixa de ter confiança na sua empresa, no seu produto. E isso é muito sério. Deve-se evitar os dois extremos. Tanto aceitar passivamente tudo aquilo que o outro lado diz, que significaria depositar a crença total na mão do outro, quanto não aceitar nada do que o outro lado coloca, significando eliminar totalmente a possibilidade de um acordo. Então, vamos supor que a tua empresa está indo fechar um acordo com um fornecedor. Então, ali nas cláusulas de contrato, cada um vai expor os seus interesses. E tem que ser, só tem como chegar a um acordo se aquilo que for bom para mim também seja bom para outra empresa. E não somente o que vai ser bom para mim é a outra parte que lute. Não pode ser dessa forma. Então, se eu faço dessa forma, eu estou sendo antiético. Eu jamais posso querer somente o melhor para mim e você que se vire nessa relação. Tem que ser algo que seja bom para ambos os lados. Além disso, cada um tem que resolver também um dilema pessoal, qual franco ele deve ser quanto às suas reais preferências e prioridades. Então, todos têm interesses pessoais, certo? Então, a empresa A vai ter um interesse e a empresa B vai ter outro. E aí, aqueles dilemas pessoais de quem está à frente dessa negociação, eles precisam ser evidenciados para que todas as partes saiam satisfeitas. Esse é o intuito de uma comunicação ética. Então, fraude e disfarce são palavras comuns na negociação, que podem assumir diferentes formas. Então, muitas vezes, de forma antiética, o negociador ele tenta burlar a outra parte ou enganar a outra parte para poder ter uma vantagem maior. E isso seria antiético. E como isso pode ser assumido? Através da fraude e disfarce, que ela pode acontecer através do, letra A, adulteração de uma posição perante o oponente. O que é adulterar uma posição perante a outra parte? Então, vamos definir. É a forma mais comum de fraude
em uma negociação. Então, é a forma que mais se assume durante uma negociação. Mostra-se ao oponente uma posição que não condiz com a realidade, distorcendo-se fatos ou exagerando-se em certas posições. E isso acontece o tempo todo nos negócios. Vou dar um exemplo aqui, não vou citar o nome, mas hoje eu estou em fase final aí de aprovação de um imóvel de uma construtora X, que eu não vou citar o nome, e que eu, como cliente, eu sei que ela ainda não vendeu tudo. Mas ela, no marketing dela, ela coloca lá, primeira fase concluída, 480 famílias já garantidas. E a gente sabe que é uma mentira. Então, por que eu estou dando este exemplo? A gente sabe que ela não vendeu tudo, mas para favorecer o marketing do negócio dela, ela usa uma comunicação para poder tentar, né, chamar a atenção do cliente. Nossa, já vendeu a primeira fase inteira, já está vendendo a segunda agora? Caramba, 480 pessoas já aderiram, vou comprar também. Então, você adultera uma posição real, tá, para uma posição fantasiosa que ela quer passar. Então, de certa forma, isso na hora atrai o cliente, só que depois, quando o cliente descobre que não era nada daquilo, não era verdade, ele se sente o quê? Lesado. Poxa, comprei, foi um bom investimento, mas no fundo a empresa ela mentiu um pouquinho para poder me ganhar. Então, isso seria a adulteração de uma posição perante o oponente. É o famoso aumenta, mas não inventa. Então, eles aumentam uma questão. Então, às vezes, para poder se valer numa negociação, eu estou aqui, mas eu me coloco aqui, ó, grandão, para poder sair por cima da carne seca. Só que depois você vê que a empresa estava nesse patamar, por exemplo. Segunda alternativa, letra B, o blefe. Também é muito usado na comunicação. O que é o blefe? Para quem gosta de jogos de cartas, já ouviu certamente falar nessa palavra, principalmente no jogo de pôquer, onde o jogador ele blefa, ele dá uma que está com a mão boa e às vezes está com a mão péssima e engana o oponente, que faz o oponente desistir da aposta, por exemplo. Quem conhece disso sabe o que eu estou falando, quem não conhece, acho que mais ou menos vai entender o exemplo que eu estou dando. Então, trata-se de uma tática muito comum. Mostram-se as intenções de maneira falsa, não condizentes com a verdadeira proposta, fazendo-se promessas e falsas ameaças. É igual quando o vendedor ele fala o seguinte: você entra numa loja, você experimenta uma calça e ela fala, aí você não vai levar não? Olha, é o último número que tem, tá? A nossa empresa está até deixando de comprar com essa linha aí. Se fosse você, levava hoje. Então, ela faz esse tipo de ameaça. Olha, se você não levar hoje, você vai voltar aqui e não vai ter mais o produto. Certo? E aí, o que acontece? Você, naquele impulso, você vai lá e compra. Na outra semana, você volta na loja, você vê uma arara cheinha daquela calça de novo. E aí? É uma fraude. É um blefe. Então, o vendedor ele blefou com você para te induzir a comprar. Então, muitas vezes, isso é uma tática utilizada que vai agir no sentimento ali do cliente de caramba, não posso perder essa oportunidade. E a pessoa vai e compra, certo? Então, eu quero deixar claro que isso é muito utilizado, mas que, ao mesmo tempo, a empresa visa como algo positivo, mas, na verdade, não é, porque você está enganando o teu cliente, está ludibriando ele. Ah, mas de cada 100 clientes, só 2 ou 3 que vão perceber isso depois. Não importa. Ou seja, 2 ou 3, eles podem falar mal para mais 17, conforme eu falo na aula de atendimento ao cliente. Certo? Então, vou deixar até o card aqui dessa aula, que eu falo sobre isso. Então, aquela pessoa vai falar mal para mais 17, em média, da tua empresa. Então, isso mancha a tua imagem, não é legal ser feito. Outra é a própria fraude em si. Acontece quando o negociador monta um conjunto de argumentos verdadeiros ou falsos para levar o oponente a conclusões erradas. Exemplo, descrever em detalhes as ações que teria tomado no passado em circunstâncias similares,
de forma a induzir o oponente a acreditar que ele pretende tomar no futuro essas mesmas decisões. Então, o que seria isso? Seria o vendedor ele contar uma história triste. Puxa, olha, você está sentado aqui, você está tendo uma oportunidade única. Lá atrás, há 10 anos atrás, eu tive uma oportunidade como essa e eu não fechei. Olha, você não sabe quanto eu me arrependo até hoje. Ele meio que conta essa lorota para você. Isso também é muito antiético, certo? E aí ele inventa uma série de mentiras e argumentos, uma história triste para poder te induzir a comprar um produto ou um serviço. Então, isso também é errado. Letra D, falsificação. Aqui já é mais relativo à comunicação verbal escrita. Principalmente aquele produto que você compra e existe um contrato. Então, no contrato, você muitas vezes, antes de você comprar um produto, você deixa para ler o contrato e depois você vai lá e assina, certo? Então, na hora que o vendedor ele te vende, ele não fala nada que constava lá nas letrinhas miúdas. E quando você vai ver depois, você se sente lesado, enganado, certo? Igual, por exemplo, você vai fazer um plano de telefonia ou então um plano com um contrato do advogado e lá ele não fala, por exemplo, vamos supor o advogado, ele não fala nada para você que se ele ganhar a causa, em vez de 30%, que é o mais comum, ele pede 40%. Ele não te fala nada disso. Você só vai descobrir depois. Então, quando você lê depois, você assinou, já era. Ok? Então, a falsificação seria essa questão de mudar não mudar, mas já estaria no contrato uma coisa que na lábia o vendedor fala outra totalmente diferente. Ele não menciona aquilo, ele oculta aquela informação. E exposição seletiva ou adulteração de elementos. Trata-se de não contar precisamente o que se passa na negociação ou não contar ao oponente os reais desejos e aspirações e posições. Então, ou seja, às vezes aquele vendedor ele tem outras coisas em mente, ele não está totalmente focado na tua necessidade e ele te promete alguma coisa que ele sabe que ele não vai cumprir. Depois que você comprar, ele vai te dar uma pernada, ele vai te dar um cansaço. Então, isso é adulteração, é exposição seletiva. Ok? Então, ao analisar por que algumas pessoas usam comportamentos antiéticos, a primeira coisa que ocorre é acreditar que as pessoas são corruptas ou imorais. Então, você pensa, caramba, então todo mundo age dessa forma. Então, isso é uma generalização, obviamente. Nem todo mundo age dessa forma. Mas a gente precisa entender que existem pessoas que, para poder conseguirem seus próprios objetivos, se tiver que passar por cima de qualquer um, vão fazer isso e elas estariam, ao invés de dando resultados para a empresa, pelo contrário, ela está denegrindo a imagem da empresa. Então, é importante que uma empresa faça um código de conduta ética para poder determinar tudo o que precisa ou não ser feito para evitar esses tipos de problemas. Como resultado de uma possível decisão de empregar uma tática antiética, o negociador ele terá consequências positivas ou negativas. Será negativa se a parte prejudicada ou vítima descobrir que foi enganada ou explorada. Então, aquilo que eu falei, eu fiz isso com 100 pessoas, só 2 descobriram, mas valeu a pena porque 98 nem percebeu e eu gerei faturamento para a empresa. Os fins justificam os meios. Mas, como eu disse, mas se 2 perceberam, pode rolar um processo na justiça, pode rolar simplesmente uma manchar a imagem e aquela pessoa que não percebeu também perceber depois e gera um efeito em cadeia. Então, isso aí também é muito importante. Isso pode levar, por exemplo, a revanches ou retaliações. Do ponto de vista do negociador, a principal motivação para utilizar um comportamento antiético é para aumentar o poder e o controle que ele acredita que tem. Como se acredita que a maioria dos negociadores não são desonestos, que são conscientes de suas responsabilidades morais e sociais, então, quando decidem utilizar uma tática antiética, buscam razões para justificar esse comportamento. Então, quais são as justificativas mais comuns?
quando a pessoa utiliza um comportamento antiético daquele que a gente falou. Então, a tática não podia ser evitada. Essa é uma das principais desculpas. Se eu não falo isso, o cliente não sairia com o produto. Então, talvez ele nunca tenha tido a intenção de prejudicar, mas as suas palavras foram mal interpretadas ou ele foi pressionado por alguém para utilizar aquela tática. Às vezes, por exemplo, tem vendedor que tem esse tipo de comportamento e muitas vezes não é nem porque ele quer, é porque quem está acima dele pressiona ele para estar fazendo isso também. Tá? Então, isso aí, às vezes o erro parte até de cima, infelizmente. A tática era inofensiva, por exemplo, do blefe. Você blefa, se você voltar aqui, a semana que vem não tem mais o produto. E o cliente volta e tem. Aí a pessoa simplesmente fala, eu me enganei, eu pensei que era um outro produto. Para o cliente com aquela cara mais lavada que existe, né? Que você olha com certa raiva. Então, o que o negociador fez era trivial, nada significativo, foi uma pequena mentirinha, digamos assim. Excesso de delicadeza, frases não muito sinceras são exemplos típicos desse comportamento. A tática era inofensiva. A tática ajudará a evitar consequências negativas. Então, eu fiz isso porque se eu não vender, eu não bato meta. Essa é uma justificativa que iria gerar uma consequência negativa. Então, às vezes, ele vai falar isso. Então, olha esse exemplo. Ao se pagar uma conta com um cheque que conscientemente não terá provisão de fundos e, portanto, mesmo será devolvido, deve-se dizê-lo para evitar um mal maior ou deve-se ficar calado e não envolver mais com esse fato. Então, por exemplo, o fornecedor está me cobrando, para poder me livrar dele, eu vou e passo um cheque sem fundo para ele para 10 dias, sabendo que em 10 dias eu não vou ter esse dinheiro, mas eu passo para poder ele, em 10 dias, me deixar em paz. Então, olha que comportamento antiético. Para evitar consequência negativa, qual consequência negativa? Dele ficar 10 dias me cobrando e não me dando paz. Então, ele fez isso. Então, ou seja, é um comportamento que ele, às vezes, dá essa justificativa que é errado. Isso é o que mais acontece por aí. As empresas, às vezes, passam cheque sem fundo e depois continua tendo a mesma dor de cabeça do mesmo jeito. A tática irá produzir consequências positivas. Eu faço isso e o meu cliente ele fica feliz por 10 dias, por exemplo. O meu fornecedor fica feliz por 10 dias. Então, ele pensa que vai ter o dinheiro, mas na verdade não vai ter. Aqui, novamente, tem essa questão de os fins justificam os meios, porém de maneira positiva. A tática era apropriada para aquela situação. É muito frequente os negociadores justificarem suas ações com o argumento de que a situação exigiu que agissem daquela forma. Então, muitas vezes ele vai falar, era inevitável, eu tinha que agir daquele jeito, senão o cliente ele ia fazer um escarcéu na loja, ele iria fazer uma reclamação, ele iria abrir uma ordem judicial, então eu tive que segurar ele, enrolar ele por um tempo. Então, isso também acontece. Então, quanto mais frequente um negociador utiliza esse processo de justificar atitudes antiéticas, mais os seus julgamentos sobre padrões e valores éticos se tornam tendenciosos, levando a uma habilidade cada vez menor de fazer julgamentos precisos sobre a verdade. Essas táticas, normalmente utilizadas visando ganhar poder, fazem com que o negociador experimente, com o passar do tempo, a perda do poder, na medida em que começa a caracterizá-lo como alguém com menor credibilidade e integridade, devido ao fato de agir explorando oportunidades que surgem. Dessa forma, o negociador tende a ser menos bem-sucedido ao longo prazo, em função de sua reputação negativa gerada pelo seu tipo de conduta. Então, concluindo, ou seja, não é benéfico a atitude antiética. Quando você age dentro da ética, dentro dos padrões, das normas da empresa, você respeita o teu cliente, o teu fornecedor, você mede aquilo que você vai falar da tua empresa do portão para fora. Isso tende a fazer com que a empresa tenha resultados muito melhores do que forçar esses tipos de situações, ok? Então, pessoal, com isso é só. A gente termina aqui essa aula de comunicação empresarial e a sequência do conteúdo sobre comunicação. Então, a gente viu a importância sobre como
você tratar os tipos de comunicação, entender que a comunicação não verbal ela está presente no dia a dia, então saber identificar na prática o comportamento das pessoas, o que elas estão dizendo, como elas compreendem a tua mensagem, sendo ético de forma interna e externa. Isso tudo é muito importante, não só para quem gerencia uma empresa, mas para quem trabalha como colaborador na empresa e almeja crescer no mercado de trabalho. Então, com isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, dê o seu joinha aí nesse vídeo. Comente, deixe seu comentário no vídeo. Que você possa se inscrever no nosso canal Gestão na Veia, Fábio Fernandes Gestão na Veia, ok? E siga também o meu Instagram, pessoal. Meu Instagram, @gestão.naveia e @fabio.fernandesadm. É um prazer estar aqui mais uma vez, lecionando e fechando essa aula para vocês. Então, eu desejo a vocês um grande abraço. Fiquem com Deus.